CAL. Doble acción, doble alivio. No sonó el despertador. Perdiste el bono. Fichaste tarde. Chao presentismo. Se colgó la compu. No hay internet. El fax, tu jefe grita mucho. Se acuerda de tu mamá, de tu tía, de tu hermana, de tu mamá, de tu mamá, de tu mamá, de tu tía, de tu hermana. Uf. Lindo día para ganarse otra vida, ¿no? Mañana sortea la quiniela poseada. Y si probás, Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Na verdade, eu soube tirar proveito das oportunidades que surgiram na minha vida. Então, eu dou graças a Deus da minha mãe ter vindo para São Paulo. Eu dou graças a Deus, sabe, de eu ter aprendido uma profissão. Ser torneiro mecânico na década de 60 e na década de 70 era você quase que ser um artista, porque era um trabalho muito manual. Ou seja, você não tinha torno automático como você tem hoje, ou torno, sabe, programado, em que você coloca um programa e a peça sai pronta, né? Você bota um pedaço de ferro, bota um programa e aperta e sai um copo de ferro. Ou seja, não, naquele tempo você tinha que fazer tudo à mão. Sim. Era tudo à mão, era tudo... Sabe, era quase que um artesanato, era uma coisa bonita, uma coisa gratificante. Bom, e a profissão, obviamente, que ela me fez saltar de ganhar um salário mínimo para ganhar 10 salários mínimos. Ou seja, então minha vida mudou substancialmente. Eu, como torneiro mecânico, eu tinha carro. Eu, como torneiro mecânico, levava a minha mulher para almoçar em restaurante pelo menos 2 vezes por mês. Sabe, agora deve ter caído muito, porque agora é muito operador de máquina. Naquele tempo, não. Naquele tempo, um ferramenteiro, um mandrilhador, um fresador, sabe, um torneiro mecânico era coisa boa, ajustador. Eu acho que a gente ganhava até mais do que médico naquela época. Sabe, era uma profissão muito importante. E, obviamente, que graças a eu ter me formado torneiro mecânico é que eu estou aqui hoje. Senão, eu não sei o que seria do meu futuro. Lula foi aluno do Senai. Esse daqui é na época quando ele entrou no Senai. Então, era a turma dele. Ele é esse elemento que está aqui, é o segundo da fila. No final do curso, eles vinham para cá para completar o programa de formação. Ele ao lado da Dona Marisa, observando as fotos da escola, lembrando o tempo que ele era aluno aqui, né? Quando, em 1961, eu fui para o Senai, já foi para minha mãe a glória máxima. Ou seja, eu era o filho caçula, o mais novo dela, que ia ter o direito de aprender uma profissão. Então eu fui, dos meus 8 irmãos, eu fui o primeiro a ter uma profissão. Eu fui o primeiro a ter uma casa, eu fui o primeiro a ter uma televisão, eu fui o primeiro a ter um carro. Aí depois eu passei a ganhar um pouco mais, porque eu era um profissional. Aí fui para o sindicato virei presidente do partido virei presidente da República. Então eu não imagino como é que a minha mãe, ela que tinha um orgulho muito grande de eu ter entrado no Senai, né? Eu fico imaginando se ela estivesse viva para ver o caçula dela ter chegado à presidência da República, eu acho que seria o máximo. Mas como eu acredito em outra vida, e eu acho que ela está vendo isso.
presidente é o próprio Lula, tá Zúzia de Agimiro, que é primo, tá Zé Graxa, tá Jaime, Frei Chico e José, tá tudinho aqui. Tudo quanto o Lula merecia, essa família, Deus botou a mão, porque é sofredor. Filho de gente pobre nesses agrestes. Aí Lindu carregou tudo para São Paulo. Muito ele só estudando, à noite, sempre estudou à noite, ele era esforçado. Quando ele pegou aquele diploma do Senai, aí ela sempre falava, disse, agora melhorou, que eu sendo formado em torno mecânico, né, sempre trabalhava em firma, sempre ganha 5, 6 salários, sempre. Aí depois, quando ele saiu daqui, Frei Chico mexia com o sindicato. Ele era o contrário de sindicato, que não queria nem ver. Se ele soubesse que ia ser presidente, se ele soubesse que fosse o mesmo sindicalista forte que ele foi, né? Habiendo colocado desde el inicio del gobierno el tema de la igualdad, el tema del hambre, el tema de tener un país mucho más justo, ¿cómo se podría definir el modelo brasileño hoy? Eu tomei posse dia 1º de janeiro. No dia 10 de dezembro, eu tinha ido visitar o Bush. O presidente dos Estados Unidos tinha pedido uma conversa, nós fomos lá. Chegou lá, aquele homem só falava da guerra do Iraque. E só falava da guerra do Iraque, só falava da guerra do Iraque. E chegou um momento que eu falei, presidente, eu não tenho nada contra o Iraque. A minha guerra não é contra o Iraque, a minha guerra é contra a pobreza no meu país, é contra a fome no meu país. Sabe, porque ele estava quase que querendo que o Brasil participasse da guerra do Iraque. O que o Brasil tinha com o Iraque? Pois bem, e nós sabíamos que não tinha armas químicas no Iraque, porque o presidente da comissão era um brasileiro, que hoje é embaixador em Londres. E ele dizia textualmente que não tinha armas químicas no Iraque. Então, houve duas mentiras. A do Bush, dizendo que tinha armas químicas para justificar a guerra, e a do Saddam Hussein, sabe, porque tinha mentido tanto para o seu povo que não teve coragem de dizer que não tinha armas químicas. Ou seja, então você destrói uma nação por vaidade e sei lá por quê. Num país do tamanho do Brasil, iniciar qualquer campanha de coleta de alimento é uma verdadeira operação de guerra. E deve ser feita com muito cuidado e planejamento, para que todo esse enorme esforço atinja plenamente os seus objetivos. Nossa guerra não é para matar ninguém, é simplesmente para salvar vidas. ¿Hay alguna responsabilidad especial por ser obrero? ¿Hay ser presidente, habiendo tenido la trayectoria que usted tiene, tiene algún signo particular para América Latina? Olha, qual é o fato novo na eleição de um operário no Brasil, de um índio na Bolívia, de um bispo no Paraguai, de uma mulher na Argentina e no Chile, de um militar na Venezuela, um militar de esquerda que pouco tempo atrás teria tentado dar um golpe, ou seja, na Venezuela. Eu penso que é a mudança política e cultural que está acontecendo no nosso continente. Antigamente não, antigamente, sabe, era assim, Brasil só olhava para a Europa e para os Estados Unidos. A Argentina só olhava para a Europa e para os Estados Unidos. Venezuela só olhava para os Estados Unidos. A Colômbia só para os Estados Unidos. O Peru só para os Estados Unidos. O Equador só para os Estados Unidos. A Bolívia só para os Estados Unidos. Ou seja, nós não olhávamos para nós. Eu fui o dirigente sindical mais importante do Brasil durante 10 anos. Eu nunca fui convidado para ir num país da América Latina. Mas todo mês eu ia para a Europa, todo mês eu ia para os Estados Unidos, ia para a Alemanha, para a Suécia, para a Finlândia, para a Noruega, sabe, para Londres. E nunca na Argentina, nunca na Colômbia, nunca. Por quê? Porque nós dependíamos, sabe, da matriz. E agora não, agora nós estamos dependendo de nós.